Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler dos versos 27 ao 30. Mateus, capítulo 5, do 27 ao 30. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Senhor, vem sobre nós. Capacita-nos, ó Deus, para podermos compreender a Tua palavra. E escreve ela no nosso coração, Senhor. Fala conosco, alimenta-nos, transforma-nos, exorta-nos. Ó Deus, que a Tua palavra cumpra os propósitos para os quais ela foi direcionada a nós nessa noite. E, ó Deus, não permita que eu atrapalhe. Não permita, Senhor, que eu seja um obstáculo para que a Tua palavra dê os frutos que ela precisa dar no nosso coração nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Bom, temos visto, já desde semana passada, os exemplos práticos que Jesus está trazendo para nos mostrar o quanto a interpretação dos escribas e fariseus estava equivocada. E ele então vem com a proposta não de corrigir a lei de Moisés, mas sim trazer o verdadeiro entendimento, a verdadeira interpretação da lei de Moisés. E então ele está nos trazendo 6 exemplos, e nós estamos hoje no segundo exemplo. Na semana passada, nós falamos a respeito do não matar, ou não matarás, e vimos como os fariseus reduziram a lei a um mero comportamento externo, a uma lista de atos a não serem praticados, se prendendo apenas à letra da lei. E nós falamos na semana passada, e também hoje nós vamos ver isso, que isso é uma facilitação do cumprimento da lei. Como eu falei na semana passada, se cumprir a lei fosse não matar, a grande maioria das pessoas nessa igreja estaria cumprindo a lei perfeitamente, porque a grande maioria de nós não matou e nem pensa em matar ninguém, né? Mas Jesus nos mostrou que o espírito da lei era muito mais profundo do que isso. E o não matar não era simplesmente não matar, mas era reconhecer no outro a dignidade da imagem e da semelhança que ele carrega de Deus. Era entender que nós precisamos amá-lo, nós precisamos dedicar a nossa vida não apenas a não matá-lo, mas também a amá-lo e a tratá-lo com dignidade. Essa era a profundidade. E hoje, mais uma vez, é esse o caso. A maneira como os escribas e fariseus apresentavam esse mandamento se limitava a esse dito. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Então, obedecer à lei era simplesmente você não ter um caso, você não se envolver com uma outra pessoa além do seu cônjuge, não concretizar isso. E convenhamos, embora não adulterar não seja tão fácil quanto não matar, né? Eu acredito que na nossa audiência que nós estaríamos mais suscetíveis a adulterar do que a matar, mas se for simplesmente isso, não adulterar, não se envolver com uma outra pessoa, também seria algo relativamente fácil, algo que nós poderíamos vencer com muito mais facilidade do que a proposta que Jesus nos traz como sendo a correta
interpretação, porque continua sendo uma redução. Falamos que os escribas e fariseus usaram essa tática de reduzir a lei de Deus a meros atos, a uma lista de atos que não deveriam ser cometidos, e com isso facilita, e eles podem bater no peito e dizer: eu cumpro a lei perfeitamente, porque eu não matei ninguém, e porque eu nunca adulterei. Então, olhando dessa forma, eles encontravam uma justiça própria, encontravam uma maneira de se apresentar dignamente e ainda olhar para os outros e dizer: olha, você não, mas eu cumpro a lei, eu tenho o favor de Deus, eu estou bem com Deus. Mas, mais uma vez, Jesus vai falar para os escribas, né, e fariseus, dizendo que não. O que Deus pretende com esse mandamento não é única e exclusivamente impedir que nós tenhamos esse ato de adultério. Então, Jesus vai trazer à tona qual é a verdadeira intenção, qual é o espírito da lei. Então, ele diz: eu, porém, lhes digo, trazendo a interpretação correta, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí, as coisas ficam mais complicadas. Aí, já não é algo mais que depende de um ato externo, já é algo que é fruto do nosso coração, já é algo que é fruto do interior, é algo que você pode fazer sem mesmo a própria mulher saber. Porque, às vezes, o pecado do adultério, ele não é cometido, não é por temor a Deus, às vezes é por causa das circunstâncias. Eu posso ser pego, se eu me envolver com essa, se eu der em cima dela, pode ser que ela fale para minha esposa, ou pode ser que alguém me veja entrando, né, na casa dela. Então, o pecado do adultério, ele pode não ser cometido não por amor a Deus, não por amor ao mandamento, pode ter uma série de coisas que nos faça pensar e não correr esse risco. Mas quando acontece dentro da nossa cabeça, aí é um lugar completamente seguro para nós, mas Deus está vendo. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui, e o que ele vai começar a desenrolar com esse mandamento, nos apresentando aqui o espírito da lei, é nos mostrar o quão profundo é o pecado, o quão enraizado, o quão ele está entretecido no nosso DNA. Mas os escribas e fariseus não tinham percebido isso, eles preferiram limitar ao não adulterar. Mas se eles tivessem tido uma leitura atenta dos 10 mandamentos, se eles não tivessem feito uma leitura que buscava favorecer a sua posição, a sua própria santidade, eles já teriam percebido, porque o 10º mandamento é: não cobice. E dentro desse não cobice está o quê? Não cobice a mulher do próximo. Então, se eles tivessem olhado para os 10 mandamentos e entendido a sua totalidade, já estaria ali claro que não é unicamente cometer um adultério, ir às vias de fato, a própria cobiça. O fato de cobiçar já é uma quebra da lei, já é uma quebra do mandamento. Então, a lei, na verdade, ela vai revelar qual é a profundidade da queda do ser humano. Qual é a profundidade, de que maneira nós ficamos corrompidos, de que maneira nós fomos comprometidos com o pecado. Porque a gente tem a tendência de confundir pecado com os atos pecaminosos. Ou seja, pecado é adulterar, pecado é mentir, pecado é matar. Isso é pecado. Mas, na verdade, essas coisas são os atos pecaminosos que são resultantes do pecado que está em nós. O pecado é a doença. Os atos pecaminosos são os sintomas.
Então, quando nós chegamos a externar, quando nós chegamos a colocar para fora e a termos atos pecaminosos, esses atos pecaminosos estão denunciando o pecado que está em nós. Estão entendendo essa diferença entre o pecado que motiva os atos pecaminosos e os atos pecaminosos propriamente ditos? Então, nós, irmãos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A essência é de um pecador. Então, os pecados que nós cometemos são resultado, são sintomas, são consequências de um estado interior, de uma maneira interior. Se nós não percebermos essa profundidade, se nós não percebermos, se nós não entendermos que o pecado está profundamente arraigado em nós, toda a nossa compreensão da vida cristã vai estar comprometida. Se a gente não entender essa profundidade, e se nós ficarmos pensando em pecado como uma lista de coisas a não serem feitas, nós não vamos entender, por exemplo, a cruz. Nós não vamos entender a morte de Cristo. Nós não vamos entender por que foi necessário que ele morresse. Nós não vamos entender o que é a regeneração e por que também ela é necessária. Porque Deus precisa nos criar de novo. Porque é necessário nascer de novo. Então, se nós não entendermos a profundidade do pecado, nós não vamos nem mesmo evangelizar corretamente. Nós não vamos proclamar o evangelho da maneira correta. E, por fim, nós também não vamos entender o que é santidade. Porque se nós não entendemos o que é pecado, nós também não vamos entender como viver uma vida santa. Então, nesse mandamento, nesse exemplo que Jesus está trazendo, ele vai desenrolar, então, essas características do pecado. Ele vai usar o mandamento do não adulterar para nos revelar, para nos mostrar qual é a profundidade do pecado. Porque pensa bem, se o pecado não fosse algo extremamente profundo, extremamente poderoso sobre a nossa vida, Deus não teria enviado o seu Filho para morrer. Se houvesse um outro meio, se fosse simplesmente nós conhecermos a vontade de Deus e executarmos essa vontade, por que ele mandaria o Filho dele para morrer? Porque ele submeteria o Filho dele a toda a humilhação da encarnação e da crucificação. A maneira como Deus tratou do pecado é para nós entendermos a gravidade dele. Porque se não fosse algo tão grave, a solução não seria tão extrema. A gente não mata um mosquito com um canhão. A gente não, às vezes em casa a gente até tenta acertar uma barata com chinelo de longe, né? E acaba sujando a parede e às vezes nem mata a barata. Mas Deus não ia usar essa solução extrema se o pecado não fosse algo muitíssimo profundo. Então precisamos entender a profundidade do pecado para podermos dar realmente sentido para a morte de Cristo na cruz, para nós podermos entender realmente a razão disso. E também precisamos entender porque é preciso nascer de novo. É algo tão profundo, é algo tão arraigado, que Deus precisa nos recriar. E as figuras que o Novo e o Antigo Testamento fazem a respeito de pessoas que foram livres da influência do pecado, são descrições também radicais. Se a solução para o pecado, que é a morte de Cristo, é algo radical, as figuras que as Escrituras usam para pessoas que foram livres da influência do pecado, também são figuras radicais. Tiraram um coração de pedra e colocaram um coração de carne. Nascer de novo, ser feito nova criatura. Então, são também descrições radicais, para entendermos qual é a profundidade do pecado. O nosso evangelismo, se nós não deixarmos claro
quando formos evangelizar, quando estivermos num processo de evangelização, conversando, nos aproximando de pessoas para falarmos do Evangelho, não basta nós simplesmente dizer: Jesus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Paul Washer tem um vídeo, eu nunca mais achei esse vídeo, eu queria achar ele, eu nunca mais achei, mas tem um vídeo do Paul Washer, um pregador americano, que ele dá o exemplo dizendo: bom, você chega para a pessoa e diz: Jesus te ama, o cara pensa: eu também, então eu já tenho um acordo com esse Jesus, eu me amo, ele também me ama, então a gente já tem um primeiro acordo com Jesus. Aí você fala: não, mas ele tem um grande propósito na sua vida, eu também, então já tenho outro acordo com esse Jesus, ele me ama, eu também, ele tem grandes planos para mim, eu também. Então, se o nosso evangelismo se limita a convocar e apresentar Jesus como um amigo, como alguém que vai melhorar a nossa vida, que vai dar vazão aos nossos desejos, aos nossos sonhos, esse evangelismo é um evangelismo capenga. Porque o evangelismo ele precisa começar pela má notícia, porque o evangelho é a boa notícia, mas ele precisa começar pela má notícia. Então o evangelismo ele passa por nós falarmos de quebra de lei, quebra de mandamento. Nós estamos em apuros porque quebramos a lei de Deus, porque somos pecadores, porque nós não estamos fazendo a vontade dele, e isso traz para nós condenação. Então todo aquele que quebra o mandamento de Deus, todo aquele que está contrário à vontade de Deus, está condenado à morte. Esse é o começo do evangelismo. A profundidade do pecado é o começo do evangelismo. Para então nós podemos falar de um Deus que salva. Para então nós podemos falar de um Deus que restaura. Porque se nós não falarmos da má notícia, quando a gente for falar da morte de Cristo, ela também não vai fazer sentido para quem a gente está evangelizando. E por fim, santidade. Se nós entendermos que eu sou santo só porque eu não traio a minha esposa, que eu sou santo só porque eu não matei ninguém, eu também estou tendo uma visão extremamente equivocada do que é ser santo, do que é estar no centro da vontade de Deus. O que Jesus está nos mostrando aqui e está nos apresentando nesse mandamento é que o que importa é o nosso interior, é a maneira como está o nosso coração, é isso que determina o meu grau de santidade. Abra aí em 2 Coríntios, capítulo 13, deixa marcado aí Mateus, mas vamos em 2 Coríntios, capítulo 13. Verso 5. Olha o que Paulo diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos. Só até aí. Então é necessário, irmãos, que se nós temos o entendimento correto de santidade, é necessário que a gente esteja investigando o nosso interior constantemente. Não basta eu simplesmente dizer que não fiz isso ou não fiz aquilo, cheguei no final do dia, não matei ninguém, não traí minha mulher, não roubei nenhum banco, então sou santo. Se nós tivermos esse entendimento, a gente está falhando. Por isso que a gente precisa entender qual é a profundidade do pecado. Porque se nós não entendemos a profundidade do pecado, a gente não entende a cruz, a gente não entende a regeneração, a gente não entende o evangelismo, a gente não entende a santidade. E pior de tudo, se nós não entendermos a profundidade do pecado, a gente não consegue entender a dimensão do amor de Deus. Se a gente não entende que o pecado é algo extremamente
agressivo, ofensivo ao nosso Criador, ofensivo ao Senhor do universo, é uma afronta a Ele, se nós não entendermos que todo o nosso ser, toda a nossa vida está voltada para esse confronto com o Rei do universo, e que Ele seria perfeitamente justo e perfeitamente santo em simplesmente nos destruir, como Ele disse que aconteceria por causa do nosso pecado. Se nós não entendermos isso, nós não vamos olhar para a obra de Cristo e ver o amor maravilhoso e inexplicável que Ele tem por nós. Um amor que já foi provado. Então, entendendo o pecado, nós conseguimos entender o amor de Deus. Se nós conseguirmos olhar para nós e vermos o quão nocivo, o quão profundo, o quão complicado o pecado é, e nós chegarmos a ter uma aversão tão grande ao pecado, então nós vamos entender o amor de Deus. Então vocês percebem o quanto nós precisamos entender o pecado, para podermos entender toda a vida cristã, e é isso que Jesus então vai começar a falar. Ele está apresentando aqui 4 características do pecado. Ele vai falar da profundidade do pecado. Ele vai falar da sutileza do pecado. Ele vai falar do efeito pervertedor do pecado. E ele vai falar do poder destrutivo do pecado. Então, nessa fala aqui, nesse desembrulhar do mandamento de não adulterar, Jesus vai nos apresentar essas 4 características do pecado. A primeira, a profundidade do pecado. Como ele diz, se você simplesmente olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério. Ou seja, o pecado, ele está nas nossas motivações. O pecado está no nosso interior de uma forma que é ele que determina. O pecado é a fonte, o pecado é o motor de todos os atos pecaminosos que nós vemos a externar. Mas esse pecado está no nosso interior, ele é aquilo que nos motiva a fazer ou não fazer qualquer coisa. Esse é o nível aonde ele está arraigado, ele é o motor das nossas atitudes, ele está colocado como centro da nossa vida, o pecado está colocado como centro da nossa vida, e tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é por causa do pecado. Como eu disse, é possível eu não adulterar por motivos pecaminosos. Por exemplo, eu sou pastor dessa igreja e não vou correr o risco de cometer o adultério porque eu posso perder esse cargo. Eu não estou adulterando, mas estou fazendo isso motivado pelo pecado. Percebem quão profundo isso é? O quanto isso está no centro da nossa vida. Então o pecado, ele está colocado num lugar onde ele motiva todas as nossas atitudes e pensamentos, nossos desejos, nossos valores, nossos sonhos. É nesse nível que o pecado age, é nessa profundidade. E outra, segunda característica que Jesus apresenta é a sutileza. Porque o pecado é sutil quando ele simplesmente nos deixa felizes pelo fato de nós não termos consumado o adultério. Eu desejei, eu quis, mas por alguma razão eu não fui lá e não consumei o adultério. E isso traz no meu coração o quê? Uma paz, traz no meu coração uma tranquilidade. O pecado sutilmente diz: fica tranquilo, você não fez nada, me deixa aqui quietinho, me deixa aqui tranquilo,
Porque você não fez nada. Então, quando a gente fica feliz por ser tentado e não cair, isso não é um problema em si. É claro que se nós resistimos a uma tentação e vencemos uma tentação, nós precisamos ficar felizes. Nós devemos nos alegrar diante de Deus porque vencemos uma tentação. Mas nós não podemos parar por aí e devemos então nos questionar: por que eu ainda sou tentado por isso? Por que eu quis fazer, embora não tenha feito, porque eu quis fazer. Então nós não podemos deixar o pecado sutilmente acomodado em nós, nos dizendo: tranquilo, você não chegou a fazer nada, relaxa, eu não estou fazendo mal nenhum. Ele é sutil, ele quer permanecer na nossa vida, ele quer continuar guiando. E nós podemos parar e pensar no grande número de homens e mulheres respeitáveis, homens e mulheres que nós admiramos, que nós vemos pregar, que nós vemos ser pastores, que nós vemos fazer um monte de coisa, mas nós não temos ideia do que está dentro da mente dessas pessoas. É possível que a minha mente esteja cheia de adultérios, e vocês nunca vão saber. Essa é a sutileza do pecado. Eu posso estar cometendo centenas de adultérios por mês, e vocês nunca iriam imaginar, porque isso está acontecendo no interior da minha mente. Então, embora eu nunca tenha traído a minha mulher, eu cometo vários adultérios ao longo do mês. Essa é a sutileza do pecado. Uma outra forma que o pecado se apresenta de maneira sutil é quando nós temos prazer em assistir tramas, seja em filmes, seja em séries, seja em novelas, onde fatalmente estão lá presentes o adultério. E quantas vezes as narrativas são construídas para que a gente torça para o casal do adultério, né? Você fica torcendo para o cara largar logo aquela mulher e ficar com a amante, porque a amante é mais legal, a amante sofreu, a esposa é uma víbora, aquele cara já sofreu muito, ele tem que largar aquela mulher e ficar com a amante. E a gente assiste esses filmes, a gente vê essas séries e acha isso tranquilo. Por quê? Porque o pecado que está no nosso coração está tranquilo também, está satisfeito em nós estarmos batendo palmas para o ato externo lá, mas porque isso está em conformidade com o pecado que está no nosso interior. Então o pecado, ele é sutil. Terceira característica: o efeito pervertedor do pecado. E aí vamos ler aqui os versos 29 e 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O que Jesus está querendo nos dizer aqui? Que a gente tem que ficar caolho? Que a gente tem que ficar maneta para vencer o pecado? Não, é óbvio que não. Porque se o meu olho esquerdo me faz pecar, eu arranco ele, provavelmente o meu olho direito ia fazer a mesma coisa. Se minha mão direita me fizesse pecar e eu arrancasse ela, provavelmente, no meu caso que sou canhoto, eu ainda ia estar enganando, porque se eu cortar a mão direita, eu continuo com a minha melhor mão para poder continuar pecando. É claro que Jesus não está falando disso, ele está falando do poder que o pecado tem de perverter coisas boas. O poder que o pecado tem de perverter coisas lícitas. Porque Deus nos deu os nossos olhos, Deus nos deu as nossas mãos, Deus nos deu o desejo sexual, Deus nos deu uma atração pelo sexo oposto, Deus nos deu várias coisas que em si elas são boas, mas o pecado vem
e perverte e torna essas coisas boas em armadilhas. O pecado tem esse poder de pegar coisas que são valiosas para nós, de pegar coisas que são úteis para nós, coisas que nós não só poderíamos, como deveríamos utilizar se fossem desfrutadas de maneira correta. Mas o pecado pega essas coisas e perverte, e muda o sentido e faz com que essas coisas sejam armadilhas para nós. Quer ver? O pecado fez isso até com a lei de Deus, até mesmo com a lei de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Paulo vai nos descrever como o pecado fez com que a lei, fez uso da lei. Romanos capítulo 7, versos 7 ao 9. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Ou seja, Paulo está deixando claro que a lei é uma coisa boa. A lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Só até aí. Pode voltar lá para Mateus. Percebem que o pecado conseguiu fazer uso, transformou até mesmo a lei de Deus numa armadilha, porque Paulo está dizendo, olha, eu achava que obedecia a lei, eu achava que estava vivendo de acordo com a lei, mas quando a lei disse não cobice, aí, meu Deus, o pecado veio e falou não cobice, aquela história, né, o que é proibido, o que a gente quer, o pecado fez isso, e pelo fato de dizer não cobice, como o nosso coração quer pecar, como a nossa natureza pecaminosa quer se manifestar, como o pecado que está em nós quer dar vazão, todo o mandamento de Deus que foi revelado, o pecado quer fazer o quê? Ele quer ir contra. Então o pecado ele tem esse poder de perverter coisas legítimas, coisas boas, em armadilhas para que nós venhamos a pecar. Ele tem essa capacidade. Então, quando Jesus fala de arrancar o olho direito, ou de arrancar a mão direita, ele está dizendo que nós precisamos abrir mão radicalmente, até mesmo de coisas que sejam lícitas, até mesmo de coisas que sejam valiosas e importantes, se isso for motivo para nos levar a pecar. Foi Deus que me deu tal coisa? Foi, mas se essa coisa me leva a pecar, se o pecado em mim, se o pecado que habita em mim está pervertendo o sentido dessa dádiva que Deus me deu, então eu preciso abrir mão dessa dádiva, eu preciso abrir mão desse presente, radicalmente, porque o pecado está encontrando ocasião nessa bênção para que eu seja um pecador, um transgressor da lei. Então essa é a terceira característica, a perversão. E quarta e última característica do pecado que Jesus nos traz é o poder destrutivo do pecado. Porque quando ele manda a gente abrir mão do olho, quando ele manda a gente abrir mão da mão, ele está falando isso por quê? Porque é melhor você perder um olho ou perder uma mão, é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. A grande verdade é que o pecado, ele trouxe a morte à humanidade e ele leva à morte. O ser humano não foi criado para morrer. O ser humano foi criado para viver eternamente. Por isso que a árvore da vida estava plantada no meio do jardim. A morte entra na humanidade por causa do pecado. E o objetivo do pecado é nos conduzir à morte eterna, ao inferno. Então o pecado, ele tem o poder de nos lançar no inferno. Se nós
deixarmos ele nos dominar, se nós dermos vazão ao pecado que habita em nós e deixarmos de lado a vontade de Deus, a lei de Deus, nós vamos para o inferno. O pecado tem esse poder. Por isso que Deus foi radical na solução desse problema. Porque o pecado, ele tem essas características. O pecado, ele é profundo. O pecado, ele é sutil. O pecado, ele perverte as coisas lícitas. E o pecado destrói, conduz à morte. Então, por ele ter essas características, é que foi necessário que Jesus fosse para a cruz. Porque se houvesse uma outra solução mais simples, com certeza o Pai teria trazido. Se fosse apenas uma questão de ensinar ao ser humano o que ele tem que fazer para que ele pudesse fazer, isso a lei já tinha feito, gente. Deus já tinha apresentado a lei e mostrado para ele, homem, mulher, façam isso, façam aquilo, não façam isso, não façam aquilo. Toda a questão do mundo, até mesmo aqueles que não são cristãos, tudo passa. Quando você vai falar então de melhorar a sociedade, quando você vai falar de melhorar a qualidade de vida, qual é a primeira coisa que se fala? Educação, não é? Quando está em época de eleição, então, só se fala disso, né? Educação, segurança e saúde, são as coisas que são sempre faladas, né? Educação, segurança e saúde, são as coisas que nunca melhoram, porque senão não teria mais campanha política, né? Mas, quando se fala de melhorar a vida, quando se fala de melhorar a condição, quando se fala de melhorar a sociedade, a gente pensa em quê? Em educação, mas não é verdade. Não é verdade. Porque existem homens e mulheres que são extremamente maus e que têm não sei quantas faculdades, não sei quantos MBAs. Não falta conhecimento. O problema não é conhecimento. O problema é a profundidade do pecado. Então Jesus, aqui, quando ele aborda a questão do adultério e denuncia a superficialidade da interpretação dos escribas e fariseus, ele está usando o adultério, eu repito, são apenas 6 exemplos que ele está abordando aqui, mas que são a maneira de nós olharmos para todos os mandamentos de Deus. Então, quando ele usa aqui o mandamento do adultério como exemplo, ele usa esse mandamento para nos mostrar o quão profundo, o quão sutil, o quão pervertedor e o quão destrutivo o pecado é. E por causa dessa profundidade, desse poder, é porque que foi necessário que Jesus fosse para a cruz. Então, concluindo, o mandamento de Deus, as leis de Deus, aquilo que Deus nos deixou revelado como sua vontade, como seu padrão, foi para que nós tivéssemos conhecimento da nossa própria pecaminosidade. Quando Jesus diz que o adultério é muito mais do que simplesmente não adulterar, quando ele vai falar das intenções do coração, quando ele vai falar daquilo que está no nosso interior, o que ele quer que a gente entenda é que nós estamos profundamente corrompidos pelo pecado. Nós não temos como nos livrar disso, nós não temos potência, nós não temos capacidade para isso, de tal maneira que ele está profundo, de tal maneira que ele é sutil, de tal maneira que ele consegue perverter as coisas que são boas ao nosso redor. Pela sua atuação, é impossível ao ser humano vencer o pecado, de tão profundo que ele está arraigado em nós. Essa é uma das funções da lei, nos mostrar o quanto nós estamos perdidos, o quanto nós estamos profundamente comprometidos com o pecado. Isso também nos mostra, então, o tamanho do amor de Deus e a beleza da sua salvação. Quando nós entendemos que estamos completamente perdidos, completamente rendidos ao pecado, à mercê do pecado, e que Deus poderia simplesmente fazer uso da sua justiça e nos condenar e nos destruir, e Ele não faz isso, e Ele não simplesmente não faz isso, não foi algo sem custo, não foi algo sem um preço. Deus
para poder nos perdoar, Deus para poder mudar a nossa sorte, para Deus poder nos tirar desse domínio do pecado que é profundo, Ele precisou fazer algo extremamente radical, que foi enviar o seu Filho a esse mundo, para que ele vivesse de uma forma completamente santa e levasse sobre si o castigo que era meu e seu. Eu não faria isso, meus irmãos, por ninguém. Eu não mataria meu filho por ninguém. Você mataria seu filho por alguém? Deus fez isso por nós. Ele matou o filho inocente dele por nós. Então, meus irmãos, se nós fizermos como os escribas e fariseus, se nós olharmos para a lei de Deus como os escribas e fariseus olhavam, simplesmente como uma lista de coisas que não era para ser feita, não matar, não adulterar, tranquilo, isso aqui é fácil. Se a gente olhar para a lei de Deus dessa forma, nós vamos nos achar dignos e merecedores de um relacionamento com Deus. Nós vamos nos aproximar de Deus como se Ele não precisasse ter matado o filho dele. Pensaram o quanto isso é ofensivo? Deus mata o filho dele por nós, justamente porque nós não temos capacidade de fazermos algo por nós. Aí nós vamos lá, olhamos para a lei de Deus e dizemos: não precisava, era só não matar, não adulterar, isso aí eu mesmo faço. Deus, estou bem contigo. Que a gente não cometa esse erro, porque na verdade, o que nós devemos fazer diante do entendimento correto da lei, diante dessa profundidade do pecado que a lei revela, o que nós devemos fazer é justamente voltarmos para lá, para as bem-aventuranças do começo do sermão. É constatarmos a nossa pobreza de espírito, constatarmos a nossa falência espiritual. Precisamos chorar por causa da nossa condição, precisamos ser mansos, precisamos ter fome e sede de justiça, precisamos ser misericordiosos. Então, é isso que a lei, na maneira como Jesus está interpretando, na maneira como Jesus está mostrando, é olharmos para essa lei e termos o nosso pecado iluminado. E agora nós entendemos qual é a profundidade do problema que a gente tem. O problema que a gente tem é muito mais profundo, é muito mais difícil. Eu não tenho como resolver, eu preciso me voltar para o Salvador, eu preciso me voltar para aquele que veio me buscar, que veio me salvar. Então essa é a postura correta quando olhamos para a lei de Deus. Entender a profundidade do pecado, a sutileza, o seu poder de perverter, e entender o seu poder destrutivo, e entender a nossa total impotência diante dele, e nos voltarmos para Deus, e nos rendermos diante do nosso Salvador. Essa é a única saída, e ela ainda está disponível para todos nós, graças a Deus, e não somente para nós, mas para todos aqueles que nós conhecemos, que ainda não tiveram essa revelação. Essa salvação ainda está disponível, esse amor maravilhoso, essa obra maravilhosa ainda está disponível para todos aqueles que reconhecem a profundidade do seu pecado. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado. Oh Deus, obrigado. Obrigado porque o seu Filho trouxe luz à tua lei. Obrigado, Senhor, porque fica claro para nós, diante da explicação do seu Filho, do quão perdido nós estávamos, do quão impotentes nós somos, do quão carentes nós somos da tua salvação. Oh Deus, se o Senhor não tivesse vindo, se o Senhor não tivesse entrado na nossa vida, na nossa história, estaríamos completamente à mercê desse pecado que está no nosso interior.
desse pecado que quer ser o motor da nossa vida. Mas nós te damos graças, porque o Senhor enviou o seu Filho. E por causa da obra dele, por causa daquilo que ele realizou em nosso favor na cruz, o Senhor tirou de nós o coração de pedra e colocou um coração de carne. O Senhor colocou em nós o seu Espírito, e hoje, pelo poder do seu Espírito, nós podemos mortificar os feitos do corpo, nós podemos vencer a nossa carne, pelo poder que o Senhor nos deu, através da obra redentora. Oh, Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa, que lhe custou muito, que lhe foi extremamente dispendiosa, porque envolveu a morte do seu filho, a humilhação do seu filho, envolveu o Senhor despejar sobre ele a sua ira. O Senhor puniu o seu filho por nós. Não nos deixe negligenciar tão grande salvação, Senhor. Não queremos ofendê-lo, meu Pai. Não queremos ofendê-lo, como se fosse possível para nós fazermos algo à parte do sacrifício do seu Filho. Não temos outro caminho, não temos outro meio. Nós somos resultado da cruz. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos a lutar contra esse pecado que insiste em se levantar dentro de nós, que nós não fiquemos distraídos, que nós não venhamos a subestimar o pecado, porque enquanto não houver a consumação de todas as coisas, esse velho homem está aqui dentro de mim e dentro de cada um dos meus irmãos. Então que nós possamos matá-lo todos os dias, pelo poder do Teu Espírito. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, de todo mal, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.